Bem-vindos a mais um episódio do Marketing with a Twist. Agora a gente está no episódio de número 4. Estou aqui com o Romilson Bastos, também conhecido aí no mercado como Roma. E Romilson que tem uma trajetória aqui sensacional. Ele vai contar um pouquinho de tudo que ele viveu aí em mais de quantos anos de marketing aí, Romilson? 30 anos de marketing. Bastante cabelo branco aqui, bastante história para contar pra gente. O Romilson que eu já conheço aí há uns 10 anos provavelmente e que é um cara sensacional aqui, vai trazer um pouquinho da visão dele. Eu sou Mauro Palacios, o host do seu podcast, e vou começar aqui já passando a palavra aqui pro Romilson, pedindo para ele contar um pouco da carreira dele, como começou, por onde passou, e aí a gente vai seguindo aqui com a nossa pauta do dia a dia. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite. A gente se conhece há uns 10 anos mesmo, né? Lá atrás eu estava na Itautec e precisava de alguém ajudar a gente a fazer o nosso e-commerce e não sabia como fazer isso, né? Encontramos vocês, botamos no ar lá a Itautec Shop, virou um canal de vendas legal nosso. Foi o primeiro ou segundo projeto nosso, né? Sim, e daí para frente a gente... essa amizade aí, sempre que eu preciso de alguma coisa de digital, eu passo por aqui, aprendo um pouco com vocês, às vezes pego uma consultoria. Até hoje eu faço isso, pessoal. Então, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Achei super legal. Eu já vi o primeiro capítulo da Manuela, eu vi uma parte do segundo, ainda não consegui ver todo. O terceiro ainda não foi pro ar, espero que vá logo para eu poder ver. E está sendo muito legal, vou acompanhar, parabéns. Eu estou achando super gostoso, o clima descontraído, experiências bem diversas, então bacana, parabéns. Tá? Legal, Romilson. E acho que você trazendo sua experiência aqui já vai agregar ainda mais, porque uma coisa que a gente estava até falando aqui antes de começar, né? É muito interessante como você pega pessoas de mercado que são todas muito experientes, mas que tem visões completamente diferentes, vivências muito diferentes. Então essa pluralidade de opiniões, pluralidade de vivências é o que é muito legal, né? Estou ansioso aqui, a gente está no número 4, mas estou ansioso para a gente ter 100 primeiros episódios aí. Imagina quanta coisa que a gente vai ter para aprender com essas férias que a gente Soube que a agenda já está disputada aqui, né? Para participar, já tem fila aí de marqueteiro querendo participar, então estou feliz de ser o quarto aqui. Pois é, a gente já está com a agenda aqui já até dezembro, já estamos com a agenda fechada. Felizmente a gente teve uma aceitação muito grande, né, das pessoas que a gente convidou para participar, muito maior do que a gente estava esperando, porque projeto novo, né? Claro que tem pessoas aqui como Roma que conheço há muitos anos, Manu, mas a maior parte dos convidados aí a gente convidou e não tinha nenhum tipo de relacionamento e super toparam. Então é um projeto que já começou com o pé direito aí, muito mais legal do que eu estava esperando e todo o time nosso aqui também. Tem tem muito perfil de marqueteiro diferente, né? Eu vi a Manu aqui, é uma coisa assim serena, é uma coisa que, te acalma e ao mesmo tempo você percebe a densidade da estratégia, então super gostoso. Bem diferente do meu estilo, que é um pouco mais... essa energia um pouco diferente aí. Mas então, você me perguntou por onde eu passei, então falar um pouquinho de mim, né? Cara, eu falando de perfis diferentes de marqueteiro, eu sou administrador de empresas, né? Então, eu sou administrador, fiz USP, fiz GV, fiz o meu MBA nos Estados Unidos, em Kellogg, uma escola muito focada em marketing. Fiz mestrado... Kellogg é a escola do Philip Kotler, né? Tive aula com Kotler. Então, olha só, olha o tamanho da lenda que eu estou trazendo aqui para vocês. O cara teve aula com o Philip Kotler. É fantástico. Tem foto com ele, assinada, livro assinado por ele. Na época, eu já tinha sido, com 28 anos, eu era professor de marketing na Unip. E, imagina, um professor de marketing chegar lá na sala com o Kotler, era assim, é o psicólogo encontrando Freud, esse tipo de coisa, né? Pra gente é o nosso Freud, né? Então, mas enfim. Então, eu sou administração, mas 30 anos de carreira em marketing. Então, embora a minha formação seja administração, porque quando eu comecei a me interessar por marketing, né? Eu via marketing aqui, propaganda aqui, marketing um pouquinho maior, administração assim, né? E o mundo corporativo desse tamanho. E eu achei mais difícil eu aprender marketing e depois
enxergar melhor como isso num contexto maior, para mim, meu processo, era mais fácil entender a administração e depois refinando e focando nas minhas áreas de interesse. Então eu fiz esse processo, tá? Mas tem gente que é marketing na veia desde o início, tem gente que é comunicação social, tem gente... Mas isso é muito importante porque isso molda tudo na minha carreira. Desde as minhas escolhas, até o que eu valorizo no marketing, até o que eu busco em parceiros, até o que eu busco na equipe. Tudo isso é moldado por essa visão mais analítica de resultado, de eficiência, de fazer a coisa acontecer. Eu lembro que uma vez uma consultoria aí fez um projeto com a gente lá no Itaú, eu já te conto pelas empresas que eu passei, que você me perguntou, e cara, é uma consultoria grande, famosa, aí, bacana, os caras falaram, pô, você não tem interesse em ser consultor? Eu falei, cara, não tenho, não é minha natureza entrar num projeto, estudar ele, desenvolver e ir embora. E deixar alguém falar, cara, eu gosto do começo, meio e fim, eu gosto de ver aonde a coisa se originou, qual é o objetivo, e eu gosto de ver essa construção, eu gosto de ser responsável por esse resultado. É uma coisa de perfil. Sim. Geralmente o consultor entrega o projeto e alguém executa. Eu gosto de pensar nele e desenvolver ele e executar. Eu gosto do ciclo todo. E o que é muito legal, né? Porque a gente conhece um pouco do mercado de consultor, a gente sabe que tem grandes consultores aí, profissionais incríveis, mas tem muito consultor que o cara muitas vezes entrega uma coisa que é inexequível, né? Ele viaja, traz um negócio que no papel é lindo, solta a bomba na empresa. Tá bom, agora se vira aí e resolve, faz acontecer, isso aí é meu plano maravilhoso. Não foi o caso, tá? Foram bons consultores, uma empresa muito renomada, muito boa. Mas é verdade. Tem muito Mas quando disso. você pega para fazer, você pode ter certeza que você está colocando na... Aquele cara aqui no marketing, daquela puta ideia da campanha maravilhosa. Na hora que você tem que amarrar a ponta, entregar a campanha, é um caos. Mas ele já não... Ele é o cara que dá ideia. Já está dada a ideia. Então, aí já tem um pouco da minha personalidade, né? Eu não sou o cara da ideia genial solta. Não rola comigo, cara. Ou ela tem fit com a minha estratégia, ou que bacana, parabéns, a ideia é joia, mas lá na frente, talvez em algum momento funcione, nesse momento não. Então eu gosto muito da... outra coisa, quando eu estava em Kellogg, que foi interessante, né? Embora eu fosse professor de marketing, cara, uma das matérias que mais me impressionou, nossa, eu aprendi muito, foi Marketing 1 em Kellogg, com a professora Christy Nordhaum, um monstro. E ela tinha um frame de marketing que ela chamava de Big Picture, e começava do STP, Segmentation, Target and Positioning. E, cara, todo o resto vinha daí. Eu olhei aquilo e eu me apaixonei, porque era como eu pensava, mas eu não tinha enxergado ainda o frame. Ela materializou aquilo, cara, aquilo grudou em mim, entrou, virou DNA. Enfim. Bem, voltando à sua pergunta, desculpa que eu... Não, mas a ideia é um bate-papo mesmo, é isso. Acho que o legal do podcast é quando a gente entra, vai lembrando as coisas, vai falando, acho que isso que deixa rico a discussão. Então, eu fui Banco Itaú, 20 anos, não era nem Unibanco. Aliás, quando virou Itaú Unibanco, foi quase na minha fase final aí, fui responsável ali pelo... Eu era o cara de marketing no grupo que estudou a fusão, pós a fusão ter sido anunciada. Foi anunciada, ninguém sabia, pá. Aí depois tem um trabalho de, ok, vamos fazer aquilo acontecer. Cada área designou uma pessoa. Na nossa área tinha um diretor responsável que me designou como superintendente. Na época que eu era superintendente do banco, eu era o cara responsável no marketing por representar o marketing no grupo da... Então, porque eu era o superintendente de marketing do varejo do banco, né? Então, assim, o banco é dividido em vários mercados. Você tinha uma grande estrutura de marketing institucional e você tinha uma grande estrutura de marketing de negócios. E o grande negócio é o varejo. Sim. Né? Inclusive, a marca do varejo e a marca mãe, elas eram iguais. Né? Então, até tinha... Onde eu estou falando institucionalmente, onde eu estou falando como varejo. Então, esse limite era bem tênue. Para a gente, como marqueteiro, a coisa era bem clara. Mas estou falando para o público, isso podia não ficar tão claro assim, né? Porque até visualmente era exatamente a mesma. Mas depois eu te conto, se você quiser a gente entrar nisso, né? Um pouco dessa parte da fusão. Vamos entrar aqui que é o tema de hoje, central, né? E aí, cara, eu fiquei lá até 2010 no Itaú, fui para a Itautec.
Fui para a Itautec como diretor de marketing e comunicação. Fiquei na Itautec. A Itautec foi vendida para um grupo japonês chamado Oki. A Itaúsa tinha uma participação e eu fiquei lá enquanto essa participação existia, né? Eu estava no grupo já. No grupo, cara, pensando em empresa, quando ela foi comprada, teve participação. Eu fiquei 29 anos, basicamente. Né? Tive uma saída que não foi uma saída que parecia ser muito legal, um passo muito acertado, e na prática não foi um passo legal na minha carreira. Eu tive que, sabe, repensar algumas coisas, porque eu fui para um lugar que... Então, eu estava na Itautec, virou Oki, uma empresa japonesa. De lá eu fui para Minuto Seguros. Essa passagem que não foi muito legal no meu ponto de vista, porque a gente tinha um projeto assim: vai entrar um grande investidor e vai entrar muito dinheiro, a gente precisa fazer outras disciplinas de marketing. A gente é forte na geração de lead na internet, em marketing digital, mas falta o resto. Então eu fui para levar o resto. Com M maiúsculo aqui. Cara, mas não entrou a grana. E aí, a agenda muda, o mood muda, e a coisa não fazia mais sentido, né? Então eu falei, putz, não é mais aqui. E aí eu fui empreender sob controle, né? Porque não foi assim uma grande ideia e desenvolve nada. Eu fui lá no mundo de franquias, aí de novo, né? Analisei bastante as oportunidades, os mercados, encontrei um nicho que me interessou e abri clínica odontológica. Então hoje eu tenho clínica odontológica, estava dedicado a isso. Você tem uma empresa, o olho do dono realmente engorda o gado, é um olhar único, que ninguém mais tem, o dono que tem. Porque aquilo vira a nossa vida, né? Você aqui, a Twist é a sua vida, né? Ninguém olha a Twist como você olha. Por mais que o colaborador seja aderente a seus valores, enfim, goste da sua proposta, o dono é o dono. E aí, cara... de repente surgiu uma oportunidade para voltar para o mercado financeiro num nicho que eu nunca tinha trabalhado, que é asset, gestão, fundo de investimentos, e vim para uma empresa muito bacana, chamada Trígono Capital. Nosso tagline é além do óbvio. A empresa entrega além do óbvio, e isso me deixou assim fascinado. Me fez repensar, assim, eu meio que, putz, será que eu me dedico só às clínicas? Eu falei, nossa, me instigou, me provocou. Eu falei, putz, esse projeto é legal pra caramba, é uma asset de 3 milhões sob gestão. O ano passado, o mundo da renda variável andou para trás aí, o mundo da renda fixa surfou a onda, e mesmo assim, enquanto outras casas perderam valor sobre gestão, a gente aumentou significativamente, fez uma parceria com o Banco do Brasil, uma parceria estratégica. Então hoje a gente é tratado pelo Banco do Brasil como um parceiro estratégico, e a gente é especializado em ações. A gente tem crédito privado também, mas a grande especialização da casa nesse momento é renda variável. Legal. E estou nessa, voltei para o mercado e estou adorando o projeto. Que legal. E me conta um pouco, né? Você acha que muita experiência nesse mercado de bancos e investimentos, né? E também no mercado de tecnologia e como dono de franquia também, né? O que você acha que é a maior diferença entre cada um desses mercados aí que você atuou? Tem um... Então, eu acho que foram, assim, o banco, eu comecei lá como escriturário na área de manutenção. Então, entupiu a privada. Você tem que ligar para alguém para mandar um encanador, certo? Eu era o cara que atendia a ligação, né? Esse mesmo banco me deu a oportunidade de ir para a área de marketing. Então, um ano na manutenção, eu busquei uma vaga na área de marketing, consegui. E lá, Mauro, eu fiz uma carreira de 20 anos, então eu trabalhei com muita coisa, cara. Eu comecei trabalhando com preço, ajustando a tarifa bancária. Que é um trabalho que marqueteiro nenhum gosta de fazer. Imagina você ter uma tabela em Excel e você ter que aumentar 10% os preços, 5%, sei lá o quê, e divulgar isso para a rede toda, mandando pôster para a rede. Estou falando em 91. Sim. Você não era nascido, era? Então, cara... Era uma criança. Então, assim,
tudo isso para dizer assim, eu cresci como funcionário, colaborador e fui tendo várias oportunidades. O banco me proporcionou o MBA nos Estados Unidos. O banco tem, na minha época, ele tinha assim, programa A, B, C, D, E, F, G, H, talvez, não lembro. O programa A era esse que eu fui indicado. Então você pega um banco com 100 mil funcionários, você pega 5 no ano, sei lá, 5, 6, 7, depende do ano, e indica para você passar por um processo interno seletivo para você ver se você é capaz de entrar numa das top 10 escolas do mundo, e aí o banco te manda para lá 2 anos e você volta com um plano de carreira, né? Tudo pode mudar na vida, mas você volta com uma perspectiva de crescimento lá. Então, mas o tempo inteiro com o meu olhar de colaborador. Sempre na minha natureza está assim, puta, que mais eu posso fazer? Sempre. Eu sempre busquei o mais. E onde eu mais cresci foi recebendo feedback, e aqueles feedbacks negativos que eu recebia, no ano seguinte já não existia mais. O cara tinha que me dar outro feedback, porque aquele gap eu já tinha trabalhado. Então, é muito gratificante, né? Hoje, na minha experiência de gestor, quando você dá um feedback para alguém e você vê a pessoa trabalhando naquele gap e ela se for tornando um profissional mais completo. É muito gratificante, né? Mas então, o meu olhar ali foi sempre disso. Então, e a minha visão era mais restrita. Na minha clínica, eu sou responsável pelo marketing e expansão, mas eu sou o dono. Então, no final do dia, cara, eu tenho que fazer banco, eu tenho que fazer tudo. Então, eu tenho gerentes nas minhas clínicas e elas estão responsáveis pela operação da clínica. Você chega lá, você vai fazer um implante. Tem que estar lá o seu pino, você vai implantar um pino, você tem que estar lá, o dentista tem que ter ido, a cadeira tem que estar reservada, né? Então essa operação é delas, mas a minha parte é assim, pensar, putz, como é que eu saio de uma clínica que fatura 200 mil para uma clínica que fatura 300 mil? Como é que eu viro uma clínica? Tá bom, e aí aquela coisa de inquietação, você já foi lá fazer parceria com escola, você já foi lá fazer parceria com igreja, porque é lote. Se você faz uma parceria com a escola, você ganha um lote de clientes. Sim. É diferente de você sair andando na rua falando um a um. Então, você percebe que isso tudo é marketing, cara? No fim do dia, para mim, isso tudo é marketing. E aí eu venho para o mercado financeiro em investimentos, ele é assim, Faria Limer, né? Estou me falando de Faria Limer. Estou falando do Itaú é varejo. Você tem Itaú na Faria Lima e tem Faria Limer no Itaú? Tem. Mas a essência do Itaú é varejo, é pessoa física. Ah, mas ele tem um banco completo, tem personalité, Sim, mas a essência dele é pessoa física. A essência ali das assets é uma pessoa física fluente, é um premium. Os profissionais são Faria Limers, né? A linguagem é diferente. Então, cara, para mim, assim, são 3 mundos completamente diferentes, com necessidades de marketing completamente diferentes. Legal. E acho que você contando aqui, eu acho que é muito interessante ver como sua experiência num setor ajuda no outro, né? Você falando da venda de lotes ali, quando você está falando do negócio da franquia, provavelmente é uma coisa que pessoa que não tem uma experiência de uma venda B2B, que estava lá, né, provavelmente na época da Itautec, tinha que vender lá um lote. É muito melhor você pegar um grande grupo, vender um grande lote, do que ficar vendendo picado ali no varejo. Você pega e traz essa experiência para um... Quando eu fui para a Itautec era muito forte. A Itautec trabalhava em 3 segmentos: automação comercial, automação bancária e serviços. Por exemplo, no início, a logística da Apple de reposição e tudo mais, quem fazia era a Itautec. A gente não podia aparecer por contrato, mas quem entregava efetivamente o iPhone, era a Itautec, a logística disso. Então a área de serviço é muito forte lá dentro. Era, né? A Itautec não existe mais. A Itautec foi vendida para a Oak, que foi vendido para a NCR. Eu nem sei exatamente como está nesse momento. A NCR é uma empresa americana. E eu fui contratado porque a gente era dominante no mundo corporativo, mas a gente tinha perdido o espaço no varejo. E a gente queria voltar para o varejo. Então daí veio, eu quero um cara que tenha essa visão do B2B, mas eu também quero que consiga falar para o B2C. Você participou do B2C, quando a gente montou o e-commerce era para cliente final, não era para intermediário, sim. Não era para vender para empresa, né? Então você participou desse projeto. A gente fez uma revisão da marca, uma coisa assim,
Mas são marketings completamente diferentes, né? Até mesmo dentro de uma empresa, o marketing que eu fazia para a corporativa era diferente desse. Mas voltando ao seu ponto, é isso, cara. Sabe? Primeiro assim, uma coisa... De uma forma geral, eu posso estar errando aqui em alguma aproximação, mas assim, as clínicas que vão mais bem sucedidas, elas, desse lote de franquias, né? Não estou falando de uma clínica de um cara muito específico, de um cara renomado no mercado. Estou falando assim, em franquias, as clínicas que vão melhor são gerenciadas por administradores ou por pessoas que vieram desse ambiente, não pelo dentista. O dentista, ele sabe fazer o tratamento odontológico, ele não foi preparado para gerenciar a clínica. Sim. Entendeu? Então, essa visão realmente se leva de um mercado para o outro, é sua. Tem muita gente que fala assim, mas eu vou fazer esse curso para a empresa. Cara, você não faz curso para a empresa, você faz curso para você. Bagagem é sua. Você leva embora com você se você for para outra empresa. E te alavanca a carreira. Não importa em que empresa esteja. Então, saca, tem gente que fez assim, mas a empresa está me cobrando fazer isso, fazer uma certificação, fazer aquilo. Cara, oportunidade para você, amém. Eu fiz curso na GV, com o Itaú pagando, eu fiz o MBA em Kellogg, que eu não teria condição de fazer sozinho. Cara, saí do Itaú depois, saí do grupo e trouxe isso. Essa bagagem é minha. Os caras falam, o cara foi para Kellogg. Tá aqui, tá carimbado. Entendeu? Então... Muito, muito legal. E agora me conta um pouco aqui, que acho que é o que a gente tinha separado como um tema central aqui do dia. Esse universo aí das fusões e aquisições, né? Você que já passou por duas grandes, né? No Itaú, quando fez essa fusão do Itaú com o Unibanco, e você tem toda aquela troca de marcas e comunicar isso tudo, que é um grande desafio. E também da Itautec com a OKI, que também, né, é uma grande fusão, talvez ali já no contexto mais B2B a comunicação, né, porque a OKI, total, o foco deles era muito mais falar com esse mercado, né, eles não queriam tanto o varejo como era Itautec, né, pelo que eu me lembro. E enfim, conta um pouco dessas experiências aí que a gente quer aprender um pouco. Tá, então vamos começar do banco. O banco eu vivi coisas muito legais, assim, 20 anos de carreira. Mas a maior parte dos processos que eu vivi lá não foram fusões, foram aquisições. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o Unibanco foi um bicho diferente. Então, o Banco Itaú, ele tinha know-how mesmo, em aquisições. O Banco Itaú comprou o Banerj. Teve uma consolidação forte no mercado de bancos, certo? E aqueles bancos que eram públicos viraram bancos privados e foram colocados em leilão. O Itaú comprou o Banerj. E foi, acho que, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi a primeira grande experiência assim, do banco em compra de banco público. Depois comprou o Benji. E assim, foi fazendo novas aquisições, assim como o Bradesco, acho que foi o Bradesco que comprou o Banco da Bahia, e assim, enfim, foi um movimento. E aí a gente vinha de uma cultura de compra. Cara, e quando você compra, cara, você é o dono, ponto. Manda quem pode. Obedece quem tem isso. Cara, você foi comprado, qual é a regra que vale? A regra do comprador. Esse é o ponto, né? Então, tipo assim, é um pouco isso. Você foi comprado. Qual é a cultura que vai prevalecer? A cultura do comprador. Quais são os processos do comprador? Quais são os produtos do comprador? E foi muito isso no início. Então, no início, assim, você compra, você praticamente mata aquilo. Você pega... O que te interessa? Folha de pagamento? Porque eu pagava todas as empresas estatais via Banerj. Então, aquilo me interessa. Aquilo, as agências, rede de agência... Mas, assim, político, essa coisa assim, predomina a do comprador. Aí a gente foi comprando outras instituições. E a gente foi comprando instituições que tinham muito valor pela própria instituição, pela marca da instituição. Por exemplo, quando você compra um Banco Boston, por exemplo, cara, você pega uma carteira de clientes que amam aquela marca. Sim. São super afluentes. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, joga fora o Boston e pum, entra Itaú. Você tem que começar a falar um pouquinho. O que eu pego disso e mantenho? Porque tem valor para o cara, senão ele vai embora. Entendeu? A mentalidade vai mudando. Estou falando tudo isso porque quando chegou na fusão com o Unibanco,
a fusão foi diferente dos movimentos que a gente vinha anteriormente. Mas eu, como funcionário do Itaú, eu posso até te dizer que muitos funcionários do Itaú se comportou como comprador. Demorou para cair a ficha que o processo era diferente. Entendeu? Acho que talvez o grande tema, na verdade, né, para mim, na verdade, o grande tema de uma fusão é a cultura. Você pode falar assim, quando eu fui para Kellogg, eu estava contratado no Summer Job por uma indústria farmacêutica que tinha feito uma fusão com uma indústria americana e uma indústria europeia. E elas iam se fundir, e eu tinha sido contratado para ajudar na definição de qual portfólio de produtos que permanecia. Então, assim, eu tenho o produto A, B, C, eu tenho D, E, F. O A e o D são para o mesmo problema. Eu mantenho os dois, eu mato um, eles são complementares, então sabe? E esse é um tema. Então, assim, o Itaú tem produtos, o Unibanco tem produtos. Qual fica? Qual não fica? Cara, legal, mas o grande tema não é esse. O grande tema é a cultura e as pessoas que estão ali. Porque, viu, aquele produto é meu. Se eu abro mão daquele produto, não é o produto em si. É assim, como é que eu me sinto quando eu não sou mais o dono do produto? O que está na prateleira não é mais meu. Então, o Itaú tinha amadurecido, eu acho que isso foi um grande ganho para o banco, ele estava pronto para fazer fusão, porque ele já tinha saído de um momento em que ele comprava uma coisa e destruía praticamente. Sabe quando os portugueses chegavam aqui, pegavam o que era legal e levavam embora? São as primeiras fusões. Aí você vai vendo e fala, porra, pera um pouquinho, dá para ficar ali, aqui é um lugar legal, vamos desenvolver aquilo. E até que uma hora você fala, porra, aquilo ali é minha pátria. Na verdade, eu vou morar ali e quero que aquilo seja bacana pra caramba. Então, esse era o momento do Itaú com o Unibanco. Aí a gente, uma coisa que se falava lá na época, que eu inclusive era contra, né, e externei isso, porque o Pedro Moreira Salles, ele era um cara muito interessante, cara. Ele fazia reunião periodicamente com diretores e superintendentes para ouvir diretamente deles sobre temas que interessavam a ele, sem filtro, sem ninguém trazendo para ele, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Muito bacana e muito moderno e muito aberto. E eu tive a oportunidade de falar isso, porque eles falavam assim, olha, começamos anunciando e falando assim, nós temos cultura muito parecidas, então essa coisa aqui vai dar muito certo. Eu falei, cara, todo mundo sabe que as culturas são completamente diferentes. Cada vez que você começa um discurso assim, tudo que vem depois, a gente já não consegue sustentar, né? Então vamos mudar, fala assim, a gente é complementar, a gente é diferente, mas tem uma coisa central ali que a gente acredita, como vocês acreditam, e é a partir disso que a gente vai construir. Isso aqui foi até sendo ajustado. Legal. Então, agora, duas coisas que eu acho muito legais nessa história da fusão, que aí eu compartilho. Né? Só falando um pouco de cultura ainda, né? Acho que eu fiquei curioso aqui. Onde que estava essa diferença cultural ali entre os dois bancos na época? O Itaú era um banco de engenheiros de processos. Quando eu entrei no banco, para você ter ideia, a regra era assim, R na circular. O que é R na circular? Você tem uma regra. Você olha a regra e fala, putz, mas essa regra não é exatamente perfeita para esse caso. Esse caso merece uma exceção. Cara, não faça exceção. Faça a regra. Se você errar fazendo a regra, safe. Se você acertar fazendo ali, que bom, mas se você errar fazendo fora, meu amigo... Então é um processo, é um banco, cara, super cheio todo com muitos processos, um rigor maior na hierarquia e nos diálogos dificilmente se passa 2, 3 níveis para cima, tinha áreas mais abertas. Eu mesmo estava com o Matias que, porra, o Antônio Jacinto Matias, para mim... Depois a gente pode abrir um capítulo para falar desse cara. Quem é esse cara, meu? Esse cara, assim, ele mudou o marketing bancário e mudou o marketing, talvez, dos anunciantes de uma forma geral no Brasil. Foi o grande responsável pelo que é o marketing do Itaú. O grande responsável, sabe? Um cara visionário, um cara extremamente habilidoso, um cara... é impressionante, foi uma escola. Trabalhar com ele, para mim, a melhor coisa que podia ter acontecido na minha carreira, cara. Os feedbacks que eu recebia dele foram as coisas mais ricas que eu... Sabe? Mas voltando um pouco, qual é a diferença cultural? O Unibanco era um banco de pessoas.
Unibanco, lembra do Unibanco? O Unibanco falava assim, nem parece banco. Era uma coisa assim, cara, até hoje, eu encontrei uma amiga que está no mercado financeiro, oi Valérie, e aí, cara, ela falou assim, os superintendentes do Unibanco até hoje se encontram. Eles saem, as meninas saem, se juntam uma vez ou duas vezes no ano, sei lá o quê. Cara, eu nem vejo os caras do Itaú, eu nem sei onde eles estão, a gente nem tem mais contato. Entendeu? Essa é a diferença. O Unibanco era um time. E outra coisa, o Unibanco, talvez eles não gostem que eu fale isso, mas assim, a gente se comportou como comprador e o Unibanco como comprado. O comprado se junta, cara, porque o comprado só tem força se ele estiver junto. Individualmente ele é fraco. O comprador, ele é muito forte individualmente, então ele não precisa juntar. Ele não precisa atuar como um grupo, ele atua como eu mando e ponto. Até a ficha cair, que não era assim, o processo do Unibanco demorou. No início o Itaú enxergou assim e não era. Então, assim, culturalmente era uma estrutura muito mais rígida e focada em processos e hierarquia, e o Unibanco era uma coisa muito mais fluida, focada em pessoas. Outro exemplo que ajuda a entender bem isso. O que era o Itaú? O Itaú, para trabalhar com o MVP, trabalhar com essa cultura de hoje, talvez hoje o banco já faça isso, como eu tenho relatos de pessoas que, né, isso evoluiu muito. Mas assim, cara, o Itaú, ele só lançava um produto depois do quinto, sei lá, de testar 50 vezes e ter 0 erros. O Unibanco lançava uma versão ok e vamos melhorando. Então o Unibanco já tinha essa mentalidade. E, cara, pra gente no Itaú, era assim, isso é crime, cara, você não pode fazer isso. E pro Unibanco era assim, esses caras não andam, caramba. Entendeu? Então a gente olhava para os caras e falava, pô, esses caras é uma porcaria, como é que ele faz um negócio desse? E os outros olhavam para a gente falando assim, como é que esse banco chega onde chega decide com essa lerdeza? No final das contas, quem estava certo? Juntando as habilidades, as competências, cara, você cria um monstro, assim, Então, culturalmente, teve isso. No marketing, tinha uma diferença. A gente tinha, no Itaú, a marca mais valiosa do Brasil. Certo? Então, assim, se tem uma marca que vale 3 vezes a outra, você pergunta lá, pesquisa, qual é a marca de banco que vem à sua cabeça? Pô, Banco do Brasil, depois Itaú, por exemplo. Era mais ou menos isso. O Unibanco estava lá embaixo. Então, por todas as métricas que você olhasse, não tinha dúvida de qual era a melhor marca. Não tinha dúvida. A única dúvida é se devia ter alguma coisa do Unibanco ou não. Mas a gente tinha um acionista, Pedro Moreira Salles, que tinha um desconforto enorme de não ter o nome Unibanco na marca. Eu era, naquela época, responsável por muitas áreas, né? Eu era responsável por pesquisa, coincidentemente, na época, pela parte de inteligência ali, e por branding. Eu era o gestor da marca. Então, olha só que pepino bom. Os dois maiores pepinos ali. E o varejo, né? Enfim, eu estava, né? Então, eu fazia as pesquisas para ver qual era a marca que ficava. E, assim, não precisava de pesquisa, mas, ok, fizemos. Porque já tinha um monte de métrica que indicava. Aí você fazia pesquisa, e aí ainda vinha, sim, mas será que... Bem, hoje como é que é? Manda um e-mail para o amigo seu, João não sei o que, @itaú-unibanco.com.br. Tá lá o Unibanco. Vê lá, Itaú Unibanco Holding solta balanço. Tá lá. Na comunicação formal oficial, Itaú Unibanco. Na comunicação. Mas agora, no mercado, é o Itaú. E não tem Itaú Unibanco, porque a gente mostrou por pesquisa que botar Unibanco como sufixo, como sobrenome, diminuir o valor da marca do grupo. Mas, cara, não foi fácil. Não é assim. Imagina você falar para o Mauro, o nome da Twist tem que mudar. Cara, você não quer. Você fala, isso aqui meu filhinho está aqui, eu não vou mexer nisso. Então fizemos essa construção. A outra parte da construção de marketing, que talvez seja legal falar, se eu estiver falando muito, me corta. Não, tá maravilhosa a aula. É que o Itaú tinha chegado Isso foi uma coisa que foi muito legal a gente fazer essa condução, né? O que é mais legal? Falar Itaú Bankline, Itaú Bankfone, Itaú Fone ou 30 horas? Porra, puta sacada do 30 horas. Assim como o Itaú, o Unibanco, nem parece banco. As pesquisas mostravam que era legal, mas as pessoas não entendiam o que era aquilo. Falavam, um banco não é, sabe? E o Itaú era feito para você, ponto. Não tem dúvida.
Na parte de canais, a marca 30 Horas era muito mais legal, forte e tudo mais do que um monte de marquinha, Itaú Unibanco, Itaú Bankline, Itaú Bankfone, Itaú não sei o quê. A gente reconheceu isso e falou, ok, 30 Horas. Outra marca legal que eles tinham, o Itaú Uniclass. Entre o Personalité, nosso Personalité e o varejo, eles tinham uma camada aqui que a gente não tinha, né? Eles achavam que era como o Personalité, mas não era uma camada abaixo. Mas enfim, hoje tem Itaú Uniclass. Então teve a inteligência de falar assim, o que é legal ali, o que é legal aqui, e vamos realmente pegar o que é melhor dos dois? Mas eu vejo hoje, com a maturidade que eu tenho, uma construção, porque nos primeiros bancos públicos não foi assim, cara. A gente queria os clientes e a rede. E me fala uma coisa, tudo super é sempre embasado em pesquisa ou tem alguma coisa num processo desses que é baseado em percepção também? Não. Até claro que eu sei que o dado manda muito, né? Cara, não dá para dizer. Percepção é fundamental. Mas neste caso específico da fusão, a gente precisava embasar em pesquisa, porque senão a percepção ia dominar e ia levar para um caminho que a gente sabia que não era bom. Porque assim, para o acionista do Unibanco, o nome Unibanco tinha que estar na comunicação, na propaganda. Tinha que estar lá, Itaú Unibanco na camisa da seleção. Você bota aqui, Itaú e Unibanco aqui. Tipo, entendeu? Então a gente precisava de dados. Mas, cara, não dá para você, num processo desse, não entender o emocional do outro lado. Você tinha que entender o emocional do cara que tinha que tomar a decisão, ou aceitar a decisão, ou avaliar a recomendação. E não pode, a percepção é fundamental. No fim do dia, as coisas não são preto no branco, tem 50 tons de cinza, não é isso? Sim. A gente quer que seja A ou B, mas às vezes não é, cara. Entre 1 e o 2 tem 1.1, 1.2, 1.9. Então esse foi o processo lá na... Tem muito mais coisa, mas daqui a pouco a gente estoura o tempo só falando dessa fusão. A outra que você me perguntou, cara, ela foi mais uma compra. Aí quando a fusão ela é mais uma compra, ainda que você não anuncie como uma compra, porque se você anunciar assim, ó, que comprou a Itautec, pum, os caras da Itautec saem correndo. Você não quer isso. Então você faz, né, o acordo era assim, pô, a Itautec vai ter 30% dessa nova empresa e a gente vai diminuindo, com os anos vai para 20, vai para 10, até o momento que não tem ninguém. Até eu fiquei por causa disso, porque tinha uma participação da Itaúsa ali naquela coisa ainda. Então eu fui ficando. E aí, cara, você tem que ir transferindo aos poucos, mas tem uma cultura dominante. No caso da Itautec, foi um processo muito louco, porque eram japoneses. Japonês é outra cultura, né? Cara, é outra história. É outro idioma, é outra coisa. Os caras, eles não falam inglês. Não é que eles não falam português, eles não falam inglês, a gente tinha tradução, porque o japonês típico, tradicional, talvez, eu não sei me expressar, eu tenho medo de cometer algum erro, mas o mais tradicional, o brasileiro quer aprender a falar inglês. Qualquer pessoa que esteja no mercado está estudando inglês, ou já estudou, fala, não sei o quê, né? No mercado corporativo. Por exemplo, a minha gerente da clínica não precisa falar inglês no dia a dia dela, não é ele, entendeu? Mas no mercado corporativo, isso acaba sendo uma demanda. No meu caso, foi um diferencial. Se eu não soubesse falar inglês, eu não tinha ido para aquela. Como é que eu ia ter aula com o Felipe Kotler sem falar inglês? Entendeu? Mas o meu ponto aqui é que o japonês, a gente tinha tradutor nas reuniões. Só nisso já tem uma perda enorme. Sim. Enorme. Entendeu? Eu dei a sorte de ser o único diretor que respondia... Todos os diretores brasileiros respondiam para um vice-presidente brasileiro que ficou lá. Eu era o único que respondia para um vice-presidente japonês. Só que esse vice-presidente japonês, embora tivesse um presidente, esse era o cara que desenhou o acordo lá fora. Ele era o dono do projeto, basicamente. E um cara brilhante, tinha estudado em Stanford. Cara, Tommy, meu, que cara fantástico, um gestor fantástico, um cara... Então eu conheci Eu tive, por conta disso, eu fui o diretor brasileiro que mais tive contato com esse lado do japonês. Os outros tinham de forma mais indireta e muito mais ligada ao trabalho. Eu tive...
cara, umas coisas lindas da cultura japonesa. A gente foi almoçar, por exemplo, o restaurante estava cheio, na Paulista, aí os caras comiam, eu falei, calma, não sei o que, eu falei, não gostou, não sei o que, ele falou, não, tem mais gente para comer. Tem gente em pé. Olha a preocupação de comer rápido para levantar. Cara, o brasileiro está lá, fica 2 horas, está lá, não está nem mais comendo, está trocando ideia. Sim. Você passa do lado, você olha, você está quase sentando ali, o cara está lá conversando, reservou a mesa. Ninguém chegou. Outro dia eu fui aqui no shopping, cara, 40 minutos de mesa reservada sem ninguém, porque os 2 gatos pingados reservaram a mesa para 15. Isso não existe no Japão. Quer ver outra coisa legal? A gente fez um opening ceremony. Então a gente fez uma cerimônia de inauguração da empresa, onde a gente botou taiko, os caras tocando aqueles tambores japoneses, e um grupo de capoeira, e depois virou samba, foi muito legal. Aí a gente botou ali o palco, a gente botou aqui na mesa principal, de frente o presidente da empresa, do grupo que veio japonês, tal, o presidente do grupo mundial. Tal, aqui. O cara foi lá, sentou do outro lado. A gente, porra, mas você não vai ver. Prioridade é o cliente. Quem tem que estar no melhor lugar em termos de visibilidade é o cliente, não sou eu, não. Falei, caraca. Entendeu? E isto, no final das contas, a gente, de novo, está falando do quê? De cultura. Então, aquele meu ponto, lá na frente, que é portfólio de produtos, você usa a lógica, usa a pesquisa, a marca, usa a lógica, usa a pesquisa. Agora, cultura não. E quando é uma fusão, mesmo que seja travestida de merger, uma aquisição travestida de fusão, cara, é a cultura, né? Não diz que a cultura come a estratégia de café da manhã? É por aí, Mauro. E marketing tem tudo a ver com o quê? Com cultura. Marketing é cultura, cara. Eu, quando aceitei uma posição de diretor de RH, hoje eu sou diretor de RH também. Os caras me inventam umas aí. Hoje eu sou diretor de RH estratégico. Eu brinco na empresa assim, sei lá o que isso quer dizer, mas tá bom, beleza. Então, assim, eu pensava assim, você tem uma moeda. Desse lado aqui você tem branding. Você tem assim, que falar o seu propósito, seus valores, sua essência. Pá. E para dentro, você tem que ter cultura. Você tem que ter os seus valores. Senão, cara, as coisas criam uma dissonância que a moeda não para em pé, cara. Entendeu? Você tem uma cultura aqui e vender uma coisa desconectada dessa cultura não sustenta. Por isso que eu até gosto dessa posição, porque eu acho que no fim do dia, o cara que traduz o branding tem que traduzir a cultura também, tem que ser responsável por tudo. Então, eu acho legal essa pegada. Acho que tem uma tendência, né, cada vez mais o RH e o marketing estarem de mãos dadas aí, né? Hoje, se procurar por employer branding é um dos temas do momento aí, né? Porque você não tem que vender a empresa. Acho que lá atrás a cultura era de se vender a empresa só para o consumidor, né, necessariamente. E você precisa vender a empresa para o colaborador também, ou para o futuro colaborador, né? E acho que é isso aí, o marketing, né, com todos os skills que o marqueteiro tem, juntando com os skills do RH tradicional, vamos dizer assim, você consegue dar um samba legal aí, né? Acho que de novo, cara, falei aqui do Matias, né? Para quem estiver ouvindo, Antônio Jacinto Matias, dá um Google, vai ver quem é o cara. Ele foi, aqueles prêmios Caboré, aquelas coisas, ele foi eleito o marqueteiro do século. Não era do ano, foi uma coisa assim, ou da década, nem lembro, cara. O cara é brilhante, né? Sou suspeito para falar. Mas, enfim, o ponto é, na estrutura dele, no marketing, lá atrás, já era marketing e desenvolvimento de pessoas. Não era o RH, contrata, demite, não era isso, mas marketing de desenvolvimento de pessoas, a área de RH de desenvolvimento de pessoas estava com ele já, nem sei quando isso, 90, sei lá quando. De novo, você não era nascido, o 2000 e pouco, nem sei. Mas, enfim, uma visão muito moderna, entendeu? Mas é muito legal ver isso, né? Quando as pessoas que são efetivamente visionárias, né? Daí que vem o termo visionário. A pessoa tá há 30 anos atrás, estava já implantando a tendência que hoje é a tendência. E como é gratificante, é um prêmio, né? Você trabalhar com uma pessoa assim. E dentro desses processos, né? Tem alguma curiosidade, algum fato, né? Eu lembro desse processo de transição da Itautec para a Oki.
que a gente teve que refazer o site da Itautec com toda a identidade da OC. E aí veio todos os parâmetros. É mesmo, foram vocês, né? A gente que fez. É verdade. E os parâmetros vieram lá do Japão. Vieram lá do Japão. E a gente não entendia por quê. Não entendia, veio japonês. Não, e a gente não entendia por quê que era daquele jeito. Sim, porque depois... Porque você tem os padrões, né? A WCAG, a própria BNT, as normas que regem o web design no Brasil. E a gente tinha que cumprir todas essas normas. E veio também a norma do Japão, que é completamente diferente, né? Eu lembro disso, japonês. Então eu lembro da gente indo atrás de tradutor de japonês para conseguir entender a norma, para conseguir montar o site dentro dos guidelines ali, da parametrização que eles queriam, né? Então, essa é uma história que eu conto sempre porque foi uma loucura. Eu lembro a gente tentando entender. Não, vocês fizeram um super trabalho, cara. Se não fosse vocês, não tinha feito. No final, eles elogiaram todos os trabalhos que a gente fez, né? Mas uma coisa interessante era assim, no início foi vendido, primeiro era uma fusão, aí depois a gente percebeu que não era, né? E na hora que o deal foi colocado na mesa, a gente falou, pô, isso aqui não é uma fusão, isso aqui é uma compra, claramente, né? E então, no marketing, no início, a gente estava trabalhando como é que a gente fazia a transição da marca Itautec para a OC. Então, a gente fazia Itautec, Bioc, ou não sei o que e tal, sabe? Fizemos várias construções super legais. Mas, no final das contas, o japonês chegou e falou, é OC. É OC, acabou. Não tem discussão, cara. Você não tem autonomia para ele. Ó, é isso aqui. A discussão era assim, era OC ligado ao Japão ou OC Américas, OC não sei, mas aí eles usavam a marca mundialmente para tudo, por exemplo, impressoras, que eles são fortes em impressoras, era OC. Essa é uma história interessante, né? A gente no início achou que a gente ia ter uma margem de... Fizemos um puta trabalho legal, mas... Cara, o melhor trabalho, eu fiz vários trabalhos de branding que eu adoro, né? Estou fazendo um agora muito legal. Mas um dos melhores trabalhos que eu fiz, cara, assim, doeu até de botar, eu botei na gaveta, tá? Na verdade não botei na gaveta, tá no meu armário, porque tá tudo eu tenho todos os registros no meu armário, cara. Era quando a gente tinha decidido na Itautec, quando eu fui contratado, né, a Itautec, ela era muito no mercado corporativo e pouco lembrada no mercado do consumidor, né? A gente fez uma pesquisa muito interessante. Você chegava lá e falava assim, olha, quando a gente pensa em computador, qual é a primeira marca que vem na sua mente? Pesquisa de recall, de awareness, básica. Ninguém, fizemos 10 grupos, 10 ou 11, ninguém mencionou Itautec. Um cara mencionou, para não falar mentira, um cara mencionou Itautec. Você acredita? Aí a segunda pergunta, né? Você já ouviu falar de Itautec? Cara, todo mundo já tinha ouvido falar de Itautec. Aí depois a outra é, você compraria Itautec? Com certeza. Fala, mas como com certeza? Ninguém lembra do Itautec? Aí eles, mas é Itaú. Itaú é bom pra caramba. Meu, se é Itaú eu compro. Você sabe por que eu fui contratado? Meu primeiro to-do? Matar a marca Itautec. Porque a gente, para vender no Bradesco, o Itaú não estava, o prefixo Itaú não deixava vender. Eu falei, meu, vocês querem? Eu autorizo fazer um teste, vamos botar uma máquina Bradestec. Você não vai vender, não é por causa da marca. São grupos econômicos concorrentes. E o cara, se ele puder comprar de outro, na qualidade que ele compra, não tem essa. Aí a gente viu que era verdade, que na verdade a marca Itautec, que era um olho, parecia uma coisa bem antiga. Mas é uma marca bem emblemática, né? Super, você lembra Itautec Filco? Tem coisas que só a Filco faz por você. Lembra? Era Itautec Filco. Era Filco e depois Itautec Filco. O pessoal mais jovem aí, talvez não tenha esse recall, mas todo mundo que tem mais de 30 anos aí sabe do que a gente está falando. Porra, e aquela propagandinha das caixas de som que jogavam a formiguinha. Né? Tem coisas que só a Filco faz para você. Acho que até hoje se usa isso. Porque a Filco já foi, já voltou, já... Enfim. Mas o ponto aqui, cara, é que fizemos um projeto de branding lindo para revitalizar a marca. Não era matar, era revitalizar. Então fizemos um monte de pesquisa. Um trabalho super bacana feito com a Interbrand, uma super consultoria de marca aí. Das maiores do mundo. Das maiores do mundo. E super reconhecido, um trabalho maravilhoso. E, cara, no final das contas... foi muito bacana, porque olha essa história, amor. A gente fez... É muita maneira que eu trabalho, cara. Isso diz muito de como eu...
para mim, assim, eu estou numa empresa, por exemplo, me perguntaram outro dia, né? Mas qual é a regra, né? The rule of thumb para ter uma boa marca? É uma marca pequena, né? Isso aqui eu falei, é uma marca pequena. É isso? Então, tá bom. Então vamos para o mercado de tecnologia. Onde estão as marcas mais valiosas do mundo hoje? Quais são? Tecnologia. Apple, Google, Microsoft, concorda? Google. Então qual é a regra para criar uma boa marca em tecnologia? IBM. IBM é uma boa marca? Não é uma boa marca, é uma sigla. O que quer dizer? Certo? Ou vamos usar uma marca literal, Microsoft, software para micro. Pode ser mais literal que isso? Ou vamos usar um Facebook? Mais literal do que isso, cara? Não. Então vamos usar a marca de uma fruta, Apple. E vamos botar uma maçã, comida. Ou vamos inventar uma palavra que ninguém viu falar que chama Google. Ou vamos falar de uma floresta. Tá. Essas são devem estar entre as 20 maiores do mundo. Uma delas é a maior, a segunda, mas dentre as 20 maiores, qual é a regra? Olhando essas marcas, qual é a regra? Não tem. Não tem, é consistência. Não é o nome, é consistência. A Apple não é a Apple porque ela tem uma maçã comida. Podia ser uma pera comida, podia ser um abacaxi comido, podia ser o que... O que interessa é o quanto ela entrega produtos sofisticados, com design, né? Que era o que o Steve Jobs cobrava. Não, isso aqui tá feio, não, isso aqui não tá elegante, não, isso aqui... UX não funciona aqui. Entendeu? Então não é a marca Apple. A marca Apple é consequência. Eu acredito nisso. Sim. Então eu estou muito mais preocupado quando eu entro no projeto de branding, na plataforma da marca, do que no logo, no que, saca? Isso aqui vai derivar, a gente vai chegar nisso. Mas mais importante que isso é a plataforma. Quais são os pilares? Quais são os valores? Qual é a proposta para o mercado? Qual é a sua essência? Qual é o seu propósito? Esse trabalho, quando você faz bem feito ele, cara, entendeu? Por isso que eu sou muito analítico, eu gosto muito de ver esse trabalho. E esse trabalho para mim é importante. Então, quando eu fiz esse trabalho da Itautec, fomos em cima disso com a Interbrand. Entregamos uma plataforma de marca maravilhosa. Só que quem tinha feito a marca Itautec, Petit. Lembra do Petit, né? Saudoso Petit, um gênio aí da publicidade. DPZ. Petit Zaragoza, do Arlindo Petit Zaragoza. Os pais da publicidade brasileira. Quem que o Matias usava lá no Itaú? DPZ, depois DM9, depois África, tudo. Não, sempre os... Mas eu digo assim, quem que fez a marca Itaú? DPZ, o Petit, né? Não foi DPZ, Petit. Quem fez a marca Itautec? Petit. Então, cara, a gente tinha uma relação muito forte com a DPZ e com o Petit. E a gente fez a plataforma e depois a marca em si, qual era o ícone, qual era a cor, definimos tudo na plataforma. E a Interbrand fez 3 propostas de marca. Mas eu falei, putz, estou me sentindo mal, tenho que levar isso para a DPZ. Cheguei lá, imagina esta reunião, um Petit. Eu, na época, sei lá, nos meus 40 anos, já era velhinho. Mas, cara, Petit, uma lenda, uma sumidade ali na minha frente, né? Começando... Aí você começa a conversar com ele, ele falando, não, do Cinquecento, aquele carrinho da Fiat. Como eu gosto daquele carrinho, eu acho ele lindo, porque ele é assim, design. É um artista, cara. Eu falei, Petit, é o seguinte, a gente vai mudar a marca. E eu queria te convidar para participar desse processo. Só que a marca já está definida a plataforma. Eu já tenho o color code. Assim, você não tem liberdade total. E mais, a Interbrand já entregou 3. Tipo, basicamente estava falando para assim, você quer concorrer? Eu falei, esse cara vai me mandar, vai me jogar aqui da DPZ pela janela. Cara, o cara virou e falou, eu quero sim, muito obrigado por ter vindo aqui. Ele pegou um designer, botou para trabalhar com ele e o cara, e botou para o cara trabalhar neste projeto da marca Itautec. Primeira reunião, cara, ele me entregou eu falei, isso aqui é Salvador Dalí, isso aqui não dá, Petit. Essa coisa toda rebuscada. Eu tenho, Mauro, toda essa história eu tenho lá, eu tenho as pranchas assim com desenho, não era digital que você nada, eu tenho aquilo, eu tenho a sequência. E aí, cara, eu dei esse feedback para ele. Imagina você dar um feedback desse pro Petit, falar, cara, tem que ser mais simplista, tem que ser mais... Falei, de novo, você esqueceu a plataforma. A plataforma é essa, os recados são esses.
O Color Code, ele ficou. Ele respeitou. Aí tivemos uma segunda rodada, cara. O cara levou uma marca, cara. Eu falei, fudeu. Opa. Cara, não tinha o que fazer, cara. Maravilhoso. Como é que eu decido agora isso aqui? Não, eu já sabia o que fazer. Na minha cabeça, na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, como esse cara conseguiu? Né? Ele... Né, da Taltech, eu era membro, inclusive, para cada parede, eram 4 paredes, cada parede tinha uma proposta. Uma da Interbrand 1, Interbrand 2, Interbrand 3 e Petit, DPZ Petit. E aí entraram os diretores, a gente fez um tour, né, eu fui explicando, mas eu não disse qual era qual. Né? Cara, 7-1, 6-1 na do Petit. Petit ganhou. Aí eu ligo o Petit, marquei um almoço. Oh, vamos almoçar, não sei o que e tal. Ele e a Maria Pestana, que era o nosso atendimento. E aí, cara, foi sensacional. O cara chegou lá, né? E aí eu falei assim, Petit, eu chamei você aqui para te dizer o seguinte, cara. Ele tá crente que eu ia dar uma desculpa, muito obrigado, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, parabéns, é a sua marca aqui, a gente vai usar. Cara, o cara tem quantos anos? 70, 80? Eu nem lembro. Meu, o cara parecia uma criança de alegria. Que coisa linda. Você vê um cara com 80 anos. Um cara que tem paixão pelo que faz. Com tanta paixão. Então, assim, o que você precisa? Paixão pelo que você faz, cara. Porque o cara com 80 anos, consagrado no mercado, eu tive o feedback que ele subiu a DPZ. Lembra o prédio da DPZ, que era ali na Cidade Jardim? Sim. Em frente àquele outro prédio redondo e tal. Ele subiu todos os andares falando, eu bati os jovenzinhos da Interbrand. Imagina um senhor consagrado no mercado e eu paguei o almoço. Eu falei para ele, eu pago o almoço. Ele falou, e o cliente me pagou o almoço. Cara, maravilhoso isso. Sabe quanto ele me cobrou por isso? 0. 0, cara. É a paixão e o orgulho dele de participar e falar, essa marca é minha e continua sendo minha. Que legal. Não é legal? Tô curioso para ver isso aí. Você precisa mostrar isso aí. Eu te mostro. Eu mostro. Nossa cara. Senhora, tô aqui tentando imaginar. Lindo. E aí o que aconteceu? A Itaúsa resolveu vender a Itautec e nada disso foi pro ar. Então, ser marqueteiro, você tem que lidar com essas frustrações. Foi um dos meus melhores trabalhos de branding. Quer ver outro trabalho de branding muito legal? Se a gente falou de fusão, é uma coisa que pouca gente sabe até. Eu assumi lá uma posição, uma cadeira de um diretor, mas não era diretor, eu era superintendente. Nosso diretor saiu da empresa, eu temporariamente assumi aquilo. Em banco, em geral, né? Você tem não sei se a regra é você tem que ser eleito por uma assembleia, enfim, e ela acontecia no Itaú em abril, então tinha que esperar um ciclo. Mas enfim, eu sentei nessa cadeira e fui tocando. O ponto é que eu virei o gestor da marca Itaú, né? Por um bom tempinho eu fui. E a gente fez um trabalho de plataforma de marca, onde a gente mudou a marca do Itaú e a gente botou um elemento novo na plataforma da marca. Que o Itaú era, naquele momento, era assim, sólido e moderno. A gente botou assim, sempre sólido e moderno. Primeiro assim, parece uma besteira, mas se ser sólido e moderno hoje, amanhã você pode quebrar. Ser sempre sólido e moderno significa que você tem que estar o tempo inteiro antenado. Você colocou toda a visão de futuro da empresa com uma palavra. Com uma palavra. E a outra, nas promessas do que a gente fazia para o mercado, a gente tirou um que era realizador por transformador. Cara, isso fez toda a diferença do mundo para o banco. Por quê? Uma coisa é você ser responsável e realizar coisas. Outra coisa é você ser agente de mudança. Você tem que ser ativo no processo de transformação. Você tem que provocar a transformação. Você tem que suportar a transformação. Isso nós colocamos, mérito meu, mas mérito da Interbrand. Foi com a Interbrand que a gente fez esse trabalho. Em 2008, a gente colocou na plataforma da marca e foi aprovado pelo Matias. Que o banco, além de sempre sólido e moderno, ele tinha que ser transformador e não mais realizador. Não era mais ser realizador, fazer bem as coisas que tinha que fazer. Era provocar mudança, ser agente de mudança e fazer ela acontecer. Qual foi o projeto que veio depois? Bicicleta no Rio de Janeiro. Isso muda o mundo. Aí, o que aconteceu? Outra frustração, que você tem que lidar. Isso foi em 2008. Em 2008, em novembro, o que veio? Fusão.
que foi feito com esse projeto? Nada. Dorme, porque a gente tinha um projeto muito diferente, era que marca fica. Até você acomodar tudo da fusão demorou 5 anos. Só 5 anos depois o Itaú foi lá e resgatou e começou a falar de transformação. 5 anos. Eu acho que foi 5, até aí eu estou chutando. Não, mas foi por aí, né? Quando eu saí em 2010 para Itautec, ainda não se falava em transformador. Aí depois começou, e é carro-chefe do Itaú, até hoje é. Quais são os projetos que o Itaú banca? Ele banca a seleção, mas ele fala que ele banca a seleção, ele põe aqui. Mas ele banca todas as seleções, inclusive a seleção feminina, a seleção de base, porque isso muda o mundo. Entendeu? Então tem uma construção de transformação que é toda baseada nesse trabalho lá de 2008, feito pela Interbrand, e eu era o Interbrand, e do lado do Itaú era eu. E esse, mudando um pouco do assunto, mas já pegando esse gancho, e esse rebrand facelift recente aí do Itaú, o que você achou? Pode falar? Te botei na sinuca de bico aqui. Não, eu posso falar a minha opinião. Não, exatamente. Sim. Até como uma pessoa que agora você não está mais... Eu era responsável por pesquisa também, né? Como eu te disse, eu sentei nessa cadeira e aí tinha várias coisas, né? Gente, pesquisa, super amigo meu, Otávio. E aí a gente fez... eu tinha acesso a todas as pesquisas e na época da fusão, eu tive que fazer um mergulho nas pesquisas que eu tinha. O Unibanco, que era a Ana Malvese, fez um mergulho nas pesquisas que o Unibanco tinha, a gente juntou tudo e fez novas pesquisas para entender qual era o caminho da marca, porque eu tinha pesquisas Itaú com viés Itaú, Unibanco com viés Itaú, com viés Unibanco, aí eu tinha que fazer. Cara, já estava nas pesquisas de 2008, 2010, 2008, sei lá, 2008. As pesquisas de 2008 já estava lá que a cor do Itaú era laranja. Não tem dúvida disso. Cara, você não era nascido, talvez, o Itaú era preto e branco. Itaú preto escrito em branco, Itaú, pedra preta, é o Itaú. Quando mudou, eu estava lá, cara, quando mudou a marca para azul e amarelo, caixa azul escrito em amarelo. Eu não lembro quando foi, mas eu estava lá, eu trabalhava ali na Paulista, e o doutor Olavo Setúbal, doutor ainda, nessa época todo mundo era doutor. O doutor Olavo Setúbal foi lá apertar o botãozinho na Avenida Paulista, na agência da Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, onde tem um Blue Note, ali em cima tinha um painel enorme com o relógio mais famoso de São Paulo, que era o relógio do Itaú, certo? Naquela época podia, não tinha cidade limpa, sim, então sim. Podia ali. E, cara, ele foi lá apertar o botão e veio aquela marca azul. Qual é a cor do Itaú? Laranja. Então, sempre foi laranja a cor do Itaú. O Itaú já foi preto e branco, já foi azul e amarelo. Você pergunta, qual é a cor do Itaú? Laranja. Então, o que é a coisa mais óbvia a se fazer? Assume o laranja, caramba. Então, eu acho que o Itaú assumir o laranja demorou. Essa é a minha opinião. As indicações já estavam há muito tempo lá. Agora, demorou tanto que o Inter foi lá e se apropriou. Então, aí vem uma questão assim. Porra, eu acho que o timing, né? Deve ter, cara, trabalhando em grandes organizações, tem tanta coisa acontecendo, tem tantas discussões, né? Tem um momento certo em que a coisa acontece. Para o Itaú foi agora? Ok. Aí vem aquilo, né, meu? Mas, porra, já é igual a marca do Inter, né? Entre aspas. Ah, não é igual. Puta, como é que o marqueteiro fala isso? Cara, mostra 5 metros de distância uma marca. É igual. Só que o Itaú, com o poder econômico que tem, cara, daqui a pouco ninguém nem lembra mais que o Inter usou o laranja, ou usa o laranja também. Todo mundo vai falar que o Inter copiou a marca do Itaú. Então, essa discussão, para mim, assim, pensando no médio e longo prazo, eu gosto. E tinha que ter feito antes ainda. Eu acho que tinha que ter feito antes. Então, acho que demorou para fazer até. Mas é uma decisão bastante corajosa a fazer, na minha visão, sabe? Eu acho que o time lá tem uma... Né? Pessoalmente, eu não gosto da solução gráfica da coisa, mas aí é outra história. Sim. Mas eu acho que tem consistência. Como eu sou um cara de consistência, eu não sou um cara só de espasmos aleatórios, eu acho que tem consistência, trabalha bem com a marca, plataforma da marca. Então, acho que é um bom caminho. Muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, seguindo a pauta. Tem pauta? Agora que eu estou descobrindo. Pois é. A gente está na segunda pergunta da pauta. Putz, jura? Não, tô brincando. Já andou bem aqui já. Aí, no longo da sua carreira, né? Você tem... Qual
Tem alguma ação que te marcou muito? É alguma dessas que a gente já falou aqui, mas algum projeto que foi muito marcante? Você fala, esse aqui é o projeto... Meu, tantos, cara, é difícil pegar um, né? Acho que depende de... Alguns, né? Eu vou te falar assim, esse do Itaú, ele é aquele... É muito a minha cara também. É assim, eu sou muito focado em resultado, na coisa. Eu sou um cara assim, eu nunca fui pra Cannes. Você fala, porque aí amanhã, puta, se eu não tiver mais nada para fazer... Eu não sou um marqueteiro de quero ganhar prêmio, já ganhamos, mas não sou focado nisso. Sou focado em resultado, sabe? Eu gosto de ver aquilo que eu planejo, aquilo que eu desenvolvo, dar resultado. Então, eu tenho muito orgulho, cara, de, embora seja silencioso, de ter participado dessa construção do transformador do Itaú. Porque isso é alicerce para a marca hoje. E isso surgiu lá em 2008, um trabalho da Interbrand, muito bem conduzido pela Dani, que hoje está na Interbrand de Nova York. Acho que o Beto também, que é o CEO aqui do Brasil, acho que também estava, acho que, sabe? Então, uma condução muito legal. O trabalho que a gente fez a quatro mãos aí, um trabalho que me orgulha muito, porque depois que a fusão ela foi assimilada, ela virou alicerce da marca. Mas tem muitos, Mauro. Eu entrei em Kellogg, sabe como, cara? Eu fui fazer a entrevista lá, a Kellogg era muito vanguarda, assim, muito inovadora. Duas coisas, por exemplo, em 2001 eu fui para lá, estudei até 2003. Todos os alunos tinham que ter laptop, era a única escola que exigia. Laptop era material, nas outras escolas era opcional, se você tivesse bacana. Lá não, lá você tinha que ter. E outra coisa, todos os alunos para Kellogg entrevistam. Para outras escolas, alguns entrevistam, quando você tem dúvida. Kellogg não, todo mundo passa por entrevista. Então você tem que fazer TOEFL, GMAT, que são exames tipo vestibular, vai? Sim. Depois você faz application, depois você faz entrevista. Né? Aí eu fui fazer a entrevista lá, e eu me lembro até hoje, cara, eu botei um material que a entrevistadora virou e falou assim, assim, eu comecei a trabalhar com previdência privada, assessorando o pessoal da previdência privada, então eu era responsável pela previdência privada, comunicação de previdência privada. A gente lançou um produto chamado FlexPrev Itaú. Puta produto, fudido, melhor do mercado na época. Porque ele tinha flexibilidade, estava no nome. Os outros eram rígidos. Então imagina que você faz uma contribuição de previdência de R$1.000 todo mês. Perde o emprego, tem que parar. Puta, fudeu o seu produto. No FlexPrev, não. No FlexPrev você diminui e quando você puder, você retoma. Isso na época. Estou falando em 98, anos 98, 2000. 98. E aí, cara, a gente... como é que era a comunicação do Bradesco? Eu não esqueço. Como é que era a comunicação do produto do Bradesco? Banco do Brasil, o Bradesco eram os líderes do mercado. Como é que era? A gente era o 11º no ranking. Como era a comunicação do Bradesco, né? Era assim, um cara, ele estava num cruzeiro, um senhor, cabelo branco no cruzeiro. De repente, raios, trovões, não sei o quê. Você não fez a previdência do Bradesco? Não. Cara, o cruzeiro estava assim, a água, parecia que o barco ia afundar, o cara, temporal, aquilo e tudo. O cara não estava mais lá. Era ameaça, era assim, se você não fizesse, tá fudido lá na frente. Aí, cara, quando eu assumi, qual era a propaganda do Itaú na época? Eu não lembro até hoje se era o Jorge Amado ou se era o... Acho que era o Jorge Amado, numa rede. E ele tá assim, tenha um futuro tranquilo, faça o FlexPrev Itaú. A gente era o 11º do ranking. E a gente tinha o melhor produto e não vendia, cara. E aí a gente começou a fazer pesquisa, DM9, Alcir Gomes Leite era o atendimento na época, que é uma coisa que eu te falei, né? Eu tenho um viés pelo atendimento. Eu avalio a agência, eu escolho a agência, inclusive, pelo atendimento, mais do que pelo criativo, às vezes. Ou, no mínimo, no mesmo peso. Pode ser louco isso, mas eu não gosto de atendimento leve e trás, sabe? Motoboy, que pega o job aqui, traz aqui. Eu gosto do atendimento que me representa lá dentro e não vem aqui me vender o que o criativo fez de qualquer jeito. É que ele me traz quando ele vê que o criativo fez uma coisa que está no briefing. Porque senão nem vem perder tempo. Mas são poucos. São muito poucos. O Alcir era um cara assim. E aí, cara, a gente fez pesquisa e a gente descobriu assim, que ninguém se projetava no futuro. Imagina você vender previdência para um cara de 25, 30, 40 anos, um cara na rede e tal. A gente falou, pô, tem um futuro tranquilo. As pesquisas mostravam que os caras não queriam isso. Era futuro ativo, não era tranquilo. Eu me projetava lá na frente com saúde, com amigos. O homem com amigos e as mulheres com a família, principalmente.
mas sempre com atividade, não era em casa assim, vendo, né? Não era mais essa pegada. E aí a gente matou esse folheto, por exemplo, e aí a gente criou um que era assim, campanhas que eram assim, eram 2 idosos, sabe esse parque aquático que tem aquela correntezazinha? Os dois, um em cada boia com a mão dada e descendo ali. Os homens eram um encontro de senhores de cabelo branco, tudo, mas numa praia, então com bermuda, com prancha de surf, tudo. É assim, faça o flex prévio, tem um futuro ativo. Não era mais fácil o flex prévio ter um futuro tranquilo. Crescemos 352% de receita em um ano, saímos do 11º lugar para o 4º lugar no ranking em um ano, fomos eleitos a empresa mais admirada em previdência privada do Brasil. Olha só, você vê como que eu... E eu entrei em Kellogg com essa campanha, porque a avaliadora virou e falou assim, posso ficar com esse material? Eu falei assim, não, eu já mandei no pacote. Ela falou, não, eu quero o meu arquivo pessoal. Eu falei, puta, entrei. Que legal, que legal. Não, bacana demais. Aí você vê como é que a importância da pesquisa, né? Porque tá todo mundo achando uma coisa e o que o que o consumidor quer é diferente, né? Às vezes a gente pensa, o marqueteiro, acho que um grande erro do marqueteiro, do publicitário, das agências, às vezes é pensar com a própria cabeça, né? Só, né? Exato. A cabeça dele é um ativo. Mas ignorar completamente o que de fato o consumidor quer, né? E isso vale para tudo, tá? A gente está falando aqui de folheto, porra, vale para o digital. Sim, não. Vale para o e-commerce, vale para o marketplace, vale para uma campanha de WhatsApp, vale para tudo. Estamos fazendo isso aqui. Você tem que ver quem é que está vendo, você tem que fazer, porra, por que você está vendo, o que esse cara está gostando ou não. Hoje está um pouco mais fácil de testar, né? É isso, cara. Mas eu tenho esse viés, né? Pela minha formação por tudo. Eu não sou um cara que faz filme para ganhar Cannes. Se ganhar, ótimo. Já ganhamos prêmio pra caramba, tipo, vários filmes, super. Mas assim, não é o meu objetivo final. Bacana, é um bônus. Muito bom. E agora do outro lado, assim, tem um perrengão aí, um grande desafio que você passou, alguma história legal para contar pra gente? Cara, de novo, né? Um monte. Vou te falar, quando eu voltei do MBA, eu tive um grande desafio de criar uma área de retenção de clientes no Banco Itaú. Uma área de relacionamento e retenção de clientes. Banco de varejo é assim, cara, tem uma campanha, foi entrar na rede e aquilo vai acontecer. E você entrou lá, a campanha de cartão, você sai com 2 cartões na carteira. Você não vai lá e fala assim, quero um crédito, tá, mas tá bom, né? Um cartão também era, né? Mas as coisas já mudaram muito, tal. E aí, cara, a gente tinha um churn é perda de clientes, né? Clientes que inativavam ou encerravam conta muito alto. E a gente tinha que, o meu projeto era criar uma área de marketing de relacionamento e retenção de clientes, um programa de retenção de clientes, né? E, cara, vou resumir bastante, assim, qual era o perrengue? Eu era um outsider, eu era um cara de marketing, falando do mundo do varejo, propondo um monte de coisa no mundo do varejo, e o cara lá do varejo falando, pera um pouquinho, você não é meu, você não é do varejo, por que você está aqui? Ô, rapazinho, você chegou agora, você saca? Cara, eu tive que fazer uma construção, foi um perrengue, porque assim, ele não abria a porta, não queria me ver, não queria falar comigo, transferia coisas negativas de outras experiências que ele tinha tido para mim, falava, aquilo não funcionou com marketing naquela época, então isso aqui também não vai, sabe, coisas assim. Cara, muito difícil de ter acesso. E eu tive que desconstruir tudo isso. Como é que eu fiz? Né? Eu fiz uma coisa bottom-up. Eu não fui de cima para baixo. Eu fui nas agências, conversei com os gerentes, entendi os perrengues dele, entendi assim, tudo bem, você tinha uma campanha para vender mais cartão, mas quanto mais clientes você tivesse lá dentro para vender cartão, melhor a sua chance. Quando você estava perdendo cliente, piorava a sua chance. Até porque a sua meta era estabelecida baseada na sua base de clientes. Não, se o cara sai, a meta está lá ainda. Sim. Então, quando eu comecei a entender isso, entender que eles não tinham nenhuma ferramenta, como era encerramento de conta naquela época no Itaú? Gerente, queria encerrar minha conta, o cara assina aqui. Assinei, tá bom, tá ferrado. Por que você quer encerrar a conta? O que eu posso fazer para... O que na experiência foi ruim? O cara não encerra a conta no dia, ele encerrou a conta na cabeça dele muito antes.
No dia ele oficializou aquilo. Né? Sim. E aí fomos entender, por exemplo, por que os caras encerram conta. E aí, ó, Mauro, que coisa interessante. Eu vou dar 3 motivos, tem vários, eu não quero ficar abrindo coisas aqui que faz parte de sei lá, de conhecimento do banco, né? Mas tem 3 motivos. Um é o cara perdeu o emprego. O outro é o cara mudou de emprego. E o outro é a empresa onde ele trabalha mudou de banco. Como é que você trata isso? Vamos falar de UX, vamos falar de conhecer o cliente, que hoje em dia no digital você traqueia tudo, você vê pixel para onde o cara foi, não foi. Aí fizemos uma pesquisa. E o tratamento era o mesmo, tá? Assina aqui. Eu tinha que montar um plano para reter o cara. Como é que eu monto um plano para reter o cara? Cara, o cara perdeu o emprego. O que acontece com você quando perde o emprego? Você tem que reduzir de custo. Você tem que se reestabilizar emocionalmente. Você tem que achar um novo emprego, que pode ser melhor, pode ser pior, pode ser tão bom quanto. Então, assim, proposta, cara, eu vou te aliviar os custos, vou reduzir, fica tranquilo. Né? Por 6 meses eu não vou te cobrar nada e você vai buscar um emprego com calma, não precisa vir aqui, isso aqui não é uma sangria. Vai cuidar do que é importante. Agora, o cara mudou de emprego. Você muda de emprego para pior ou para melhor, geralmente? Para melhor, né? O que aconteceu no banco? Eu falava, eu não tenho mais a folha de pagamento, eu não tenho mais informação dele. Eu sei que eu não tenho informação dele, mas eu tinha até ontem. Se ele mudou de emprego, aceitou um emprego, foi promovido, por que eu vou cortar o crédito do cara? Ele vai ganhar mais. Também, vai ter outra instituição. Então, o meu reforço era, a gente é parceiro, independente disso, você conta com a gente, nada mudou aqui para você, está tudo estabelecido do jeito que era, mesma coisa, entendeu? Parece que é o mesmo problema. E quando a empresa mudou do banco, o que aconteceu com você? Nada. Nada. Seu salário é o mesmo, suas despesas são a mesma, a sua empresa resolveu que sai do Itaú e vai para o Bradesco. Não mudou nada. Por que eu vou te penalizar? Por que eu vou falar, vou cortar crédito? Entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que a gente... É um projeto assim, a gente desenhou coisas, a gente reduziu o churn do banco e a McKinsey apresentou para o Roberto Setúbal na sala dele como um projeto com potencial de lucro adicional para o banco de 1 bi. Esse é um projeto que eu tenho orgulho. Implantamos e não deu tão certo assim. Não, mas, não foi um projeto de 1 bi. Das 4 ações que a gente implantou, 2 funcionaram muito bem, uma funcionou mais ou menos e outra não. Então, nem tudo é sucesso, mas... Super, super legal. E falando um pouco agora, né, você como uma liderança de marketing, que já geriu aí dezenas e dezenas de profissionais, né? O que você espera de alguém da sua equipe, né? Para você, um profissional que é preparado, profissional que está pronto aí para trazer resultado, né? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente teve, seu 4º episódio, a gente teve respostas bem diferentes, né? E daí eu pergunto, tanto, né, o que você espera da sua equipe, né, do profissional de marketing que trabalha com você, e também de agências que trabalham com você. Acho que você já deu um spoiler um pouco da coisa do atendimento, né, que você está muito mais júnior. Já estamos aqui, já tem sei lá quantas horas, mas então vou falar rápido para você, falar do atendimento primeiro, de agência. Cara, eu já trabalhei com caras muito talentosos de criação. Muito. Acabei de falar aqui do Petit, no projeto nosso. Então, eu gosto muito de agência com isso, com essa criação brilhante. Mas eu gosto da agência que tem um atendimento forte, que me representa lá dentro. Isso, para mim, é muito importante. Como eu estava falando aqui, a agência com atendimento a motoboy, que ele leva e traz, não funciona para mim. Eu, recentemente, fiz uma troca aí numa oportunidade de agência, inclusive o atendimento foi uma coisa muito importante para mim. Eu até cheguei a falar para os caras lá, olha, nessas coisas vocês até que... Eu gosto do que vocês entregam, mas esse atendimento aqui é muito conturbado. É muito conturbado. E, assim, eu acho que a agência tem que fazer o fluxo ser realmente... ele funcionar. Entendeu? E eu acho que o atendimento tem que vender o criativo, mas o atendimento tem que ter certeza de que o criativo está dentro do briefing. Porque senão, cara... Aí é muito do Roma isso, né? Eu gosto da plataforma, eu gosto de ver se aquilo combina com a minha plataforma. Eu não gosto de ideias lindas e maravilhosas que não tem nada a ver comigo. Eu não gosto. Tem gente que adora. Eu gosto de consistência.
Essa é a escola que eu vim. A escola do Itaú é escola de consistência. Aquilo que a gente falou de marca. Qual é a receita para você ter uma marca boa em tecnologia? Consistência. Consistência de a qualidade do produto, consistência em inovação. Cada um escolhe o seu, mas consistência. Porque a Apple não é porque é uma maçã, todo mundo achou lindo aquela maçã no início. Não é daí que vem o valor da marca Apple. Então, eu acho que para a agência, cara, isso para mim é o que traduz a parceria. Então, o atendimento é uma área muito importante porque ela representa a parceria. Um atendimento que briga por mim dentro da agência, que me ajuda a priorizar os meus trabalhos, entendeu? E que me devolve com insights. Também não quero uma agência que eu não sou criativo, eu assumidamente, eu não sou criativo. Eu adoro as contribuições que vêm da agência. Proatividade. Proatividade, cara. Proatividade, meu. Você tem que estar lá dentro, entender o meu mundo e trabalhar junto. Não precisa ficar esperando o tempo todo. Agora, quando eu te pedir uma coisa, meu, entrega dentro daquilo que foi pedido. Eu não te digo assim, eu quero um filme que fale assim. Não, pode ser nem um filme. Eu falo, eu preciso disso, a minha necessidade é essa. Me ajuda. Entendeu, cara? Porque senão, para que você precisa da agência? Essa é a minha visão, tá? Agora, em relação à equipe, Mauro... Então, cara, eu acho que cada um traz a sua bagagem de vida. E a minha bagagem é essa, cara. Eu entrei num banco como escriturário, eu tinha tido uma filha com 20 anos, eu precisava do emprego, eu queria fazer estágio, mas ao mesmo tempo, se eu fosse para o estágio, eu ia ganhar menos do que como funcionário do banco. Então, meu caminho foi no banco por causa disso. Porque eu não podia me dar o luxo de ir para um estágio na Nestlé, que eu gostaria, mas para ganhar 3 vezes menos com a filha, que eu tinha que comprar fralda. Então, eu não era um cara rico, não era nada disso. Então, a gente traz tudo isso, né? Então, eu gosto de gente que quer trabalhar, que quer entrar no jogo. Primeira coisa, eu não gosto de gente que quer enrolar. Não gosto, cara. Tem que ter disposição e disponibilidade. Então, assim, eu gosto de gente que vai pegar aquele desafio, cara, e vai tomar para ele e vai fazer o melhor dele o tempo todo. Não é aquele cara que trabalha 50%, 60%, a 70%. Você quer ser um programa... Eu nem sei se tem mais programa no Itaú, se o nome ainda é esse. Mas, cara, se eu trabalhasse a 60%, eu não tinha sido um programa no Itaú, eu não tinha tido oportunidade para Kellogg, eu não tinha virado diretor numa empresa de 100 mil, para Kellogg escolhido entre 5, 10, 100 mil funcionários. Não é assim. Se você tem performance média, o seu retorno é médio. Se você quer ser o pica da galáxia, cara, você tem que ter retorno acima dos outros. E como é que você faz isso? Se aprimorando o tempo todo. Na pandemia, cara, eu tenho uma boa formação acadêmica e tudo mais, mas na pandemia eu meti um mestrado para dentro. Eu fui fazer na GV um mestrado de competitividade e gestão de pessoas, cara. E assim, por quê? Porque eu estava trabalhando com clínica e aí estava muito na operação, na estratégia, mas na operação de uma coisa, né, de uma coisa muito operacional. E eu falei, cara, eu quero a minha cabeça. E aí eu fui lá para a GV, meti um mestrado lá e discuti. E fui porque escolhi a GV, porque o mestrado da GV, essa linha não era só gestão de pessoas. Lá dentro da GV eu podia pegar a matéria de outros mestrados que me interessassem. Então eu fiz 70% em gestão de pessoas e 30% eu fiz metodologia ágil, eu fiz inovação, eu fiz marketing digital de não sei o que lá. Cara, foi um tesão o curso. Entendeu? Mas assim, eu estou numa asset agora, não é obrigatório para mim ter uma certificação, mas eu quero fazer uma certificação básica, porque eu começo a falar sobre isso. E eu não quero que alguém fale, porra, mas esse cara tem... Onde está a credencial dele para ele falar sobre isso? Isso aí, cara, não é o seu gestor que tem que pedir. O que você faz para você, o que você se aperfeiçoa é para a sua carreira, não é para a empresa. Você leva junto com você. Então eu não gosto de gente acomodada. Aí você fala, Roma, mas você não falou nada de marketing. Porque para mim isso não é o fundamental. Isso vale para qualquer área, né? Entendeu? Não é o fundamental. Cara, uma menina que eu acabei de contratar lá na nossa empresa, a Trígono, né? Ela é arquiteta. A menina tá voando, é um monstro. Tem 2 meses na empresa. Cara, a menina é um monstro, cara. É arquiteta. Você pode, porra, mas não sei se ela tem outra formação nisso, mas, cara, você entendeu? Então, para mim, é muito mais disposição e disponibilidade, vontade de aprender e dar 100%, 110%,
do que uma coisa assim, faz marketing digital, Quando eu tenho dúvida de marketing digital, o que eu faço, Mauro? Fala para o público, o que eu faço? Fala, pode falar. Liga pro Mauro. Eu ligo aqui, eu falo, Mauro, me ajuda nisso, só que eu não entendi, cara. Me explica como é isso. Né? Sim. Eu procuro ajuda, eu não sei tudo. Eu não preciso saber tudo. Agora eu pego aquilo e levo lá para a empresa e me ofereço uma puta solução para eles. É assim que eu vejo. Não, muito bom. Você falou da arquiteta, eu tenho uma pessoa na minha equipe que é arquiteta aqui também, que é impressionante, né? A pessoa que é determinada, a pessoa em 6 meses já sabe mais do que publicidade, do que muito publicitário aí com 10 anos de carreira. Quem tá afim vai além, né? Você falou do arquiteto, eu lembrei que... Eu me lembro, eu falava uma coisa para você, falava, Mauro, onde é que eu aprendo disso? Tem algum curso? Você falava, não, Romano, vai ali, ó, segue esse cara, segue esse. Você vai aprender isso que você tá vendo esses caras aqui, ó. Você me disse isso. Não, então, assim, eu acho que é por aí, é muito mais você estar disponível para esse aprendizado. E hoje em dia o conhecimento tá aí, tá de graça, né? Tá no YouTube, tá esse um podcast aqui, um baita exemplo. Pois é. Na aula que a gente está tendo aqui com o Romilson aqui, vale anos de carreira empacotado. Então, você estava falando da gestão da equipe, lembrei muito disso. Uma vez a gente na Itautec, eu lembro que tinha uma plaquinha na sua mesa. Nossa. E a plaquinha na mesa do Romilson, só para você ver como é que é o homem. Dizia assim, você traz a solução ou é parte do problema? Eu lembro disso até hoje, aquela plaquinha. Essa plaquinha está na minha mesa. Continua na minha mesa. Continua na sua mesa. E é muito bom, né? Quem me deu essa plaquinha? Lembra que eu falei do Matias? Matias, vice-presidente de marketing. Acho que ele saiu do banco no final, ele era vice-presidente executivo sênior, vice-presidente executivo sênior, uma coisa dessas. Da porra toda, do Itaú Cultural, ele era presidente. Meu, o cara assim, eu ia para a sala dele, estava na mesa dele. É uma plaquinha que a revista Exame entregou, física, não é? Uma plaquinha escrita, você traz a solução ou faz parte do problema? Cara, toda vez que eu ia lá, eu falava, eu estou trazendo solução ou eu estou trazendo problema? Isso orientou minha carreira. Não, é sensacional. Quando ele se aposentou, ele me deu uma plaquinha. De tanto que isso para mim, e tá lá na minha mesa, tá na clínica. Tá, perdeu a cor, então eu tô pedindo, olha só, tanto carinho que eu tenho por isso, que eu tô pedindo para darem uma revitalizadazinha nela, para eu trazer para a tribo. Eu sabia da plaquinha, eu não sabia do restante da história. E eu nem lembrava que você sabia da plaquinha. Não, é que toda vez que ia lá na mesa do Romilson, você tava lá, eu não via a plaquinha. Você não tem como não se impactar e falar assim, pô, mas tem uma mensagem aqui muito poderosa. É isso, mas eu acredito nisso, cara. Não, eu também acredito demais. Tanto que me impactou, eu lembro. Pô, que bacana bem, você lembrar. Sei lá, devo ter visto 2 vezes a plaquinha, olha só. Mas ficou. Eu não sabia que tinha ficado. Pois é, marcou. Marcou E eu tomo como premissa aqui, muitas vezes como liderança, entendeu? Às vezes o pessoal chega vomitando problema, né? Gente, vamos... E aí? Ok, problema a gente tem. Entendi. Exatamente. Quais são os caminhos? Né? E acho que esse que é a cabeça muda o frame de análise, de avaliação, de proposta. Legal, que bom que você... É por isso que eu estou aqui. Sensacional. Por isso que a gente tem essa relação, porque tem coisas em você que eu aprecio, tem coisas em mim que você aprecia. Com certeza. Legal. E para o futuro, Romilson, o que você... Momento bola de cristal. O que você imagina aí no futuro do marketing? As próximas tendências, estratégias? Eu acho que marketing e tecnologia caminhando cada vez mais junto. É só o que eu falo. Sabe por quê, Mauro? Cara, a tecnologia está mudando tudo com tanta velocidade que é tão difícil você falar daqui a 10 anos vai ser assim ou assado. Acho que uma boa parte do que vai ser ainda nem existe hoje, meu. É um momento difícil de fazer previsão. É um momento muito difícil. É muito difícil. E tem aquelas previsões aí que o cara gosta de jogar na mesa, né? Agora, o que para mim é um caminho que sem volta é tecnologia e marketing cada vez mais. Você não sabe onde vai. Vou dar um exemplo prático. A gente tem uma resenha que a gente solta na Trígono. Quem quiser acompanhar, é uma resenha super interessante. Todo mês a gente solta uma resenha, aí tem um tema e depois a gente fala de cenário, aí fala do mercado lá fora e tal, e dos nossos fundos. Então, a gente põe lá 30 páginas de resenha, cara. Quem tem tempo hoje para ler 30 páginas? Muita gente não tem.
A gente sabe que bastante gente acessa. Mas o que a gente está fazendo agora? A gente está procurando um parceiro, depois você me dá uma dica, que vai pegar a inteligência artificial, vai pegar a voz do gestor, que já gravou 500 mil lives, e vai, a partir de em breve, vamos ter isso, no Spotify. A resenha de 30 páginas, que o cara vai no trânsito lá, ouvindo uma página por dia, ou só a página que interessa a ele, só quer ouvir cenário, ele entra lá e fala cenário. O cenário é uma página e meia. Isso dá, entendeu? Mas Sim. Que ele vai ouvir aonde? No trânsito de São Paulo. Isso, eu não posso pedir para o gestor ficar gravando, eu preciso de inteligência artificial para pegar a voz dele, aplicar naquele texto. É isso que eu vejo para o futuro, entendeu? Cada Sim. vez mais. Mas não pode perder a essência do humano. Se perder a essência do humano, cara, para mim, assim, não vai ter sucesso. Muito bom. Muito bom. Agora aqui são perguntas bate-pronto, tá? Porque é direto. Eu vi alguém. São as mesmas, doutor? São as mesmas. Tá. A primeira acho que você já respondeu, que é inteligência artificial, sensibilidade humana, e você já me trouxe aqui. Não, mas é sensibilidade humana. Com certeza, com certeza. Tá? Até para como usar a inteligência artificial, na minha visão. Online ou offline? Off. A vida, ela acontece offline. E te digo mais, cara. Você vê Instagram, eu nunca vi ninguém publicar nada ruim. Você acha que está todo mundo lindo e maravilhoso e que as pessoas estão nos perrengues, às vezes ela precisa até do seu apoio psicológico que você nem está percebendo. A vida acontece no off. Marketing com resultado orgânico ou mídia paga? Orgânico. Orgânico. Mas, por que não mídia paga quando você quer turbinar? Claro, né? Sem nenhum problema, tá? Campanhas de awareness ou campanhas de performance? Performance. Ambiente de trabalho formal ou informal? Informal, né? Mais gostoso. Presencial ou remoto? Eu trabalhei muitos anos de paletó e gravata. Eu trabalho assim hoje, ó. Tô até de tênis. Como é que é? Presencial ou remoto? Cara, o híbrido é o melhor, mas entre os dois eu fico no presencial. Eu realmente acho que você perde muito se for só remoto. Eu comecei o curso da GV, que eu te falei, presencial. Veio a pandemia, a gente foi por remoto. Foi outro curso. Muito bom. Para fechar aqui, tem alguma dica final, alguma coisa que você queira falar e não falou? Uma dica para profissionais de marketing que estejam assistindo a gente aqui? Eu fui num evento e eu não sei quem falou isso. Então é feio você falar uma coisa que você ouviu, mas não sabe quem falou, né? Mas eu vou me arriscar. O cara falou assim: be humble and be hungry. Seja humilde, mas tenha fome. Sempre. Entendeu? As duas coisas. Então eu acredito muito nisso. Mas além disso, cara, a minha plaquinha que você já falou aqui. Porque você me trouxe ela. Cara, a gente tá cheio de problema, meu. Vem com a solução, vem com o caminho. E não é essa solução, é a única. Olha, eu vejo alguns caminhos. Vamos discutir os caminhos. É tão mais proveitoso, é tão mais agradável, te diferencia tanto dos outros que só vêm com deu merda. Tá bom, cara, eu já entendi que deu merda. Como é que a gente resolve isso? Então, aquela plaquinha para mim, ela tem 30 anos de idade e continua mais atual do que nunca. E para quem quer ouvir mais sobre o Romilson, tem alguma rede social que você queira deixar? Algum link? Cara, eu estou no LinkedIn. Eu acho que é Roma Bastos ou Romilson Bastos, eu nem lembro, pra você ter ideia. Mas é Romilson Bastos no LinkedIn, Roma Bastos Instagram, mas Instagram eu uso muito com o pessoal mesmo. E é isso, cara. E a gente na Trígono, a gente faz muita coisa, então eu tô aparecendo bastante lá. Aí para quem quer falar de investimento, né? Não é fazendo propaganda, não, mas é que... Não, mas aqui é um lugar para fazer isso aqui. Mas é onde a gente, né? Eu estou começando a participar mais e a gente é uma empresa que fala muito. Então é muito legal para quem quer aprender sobre isso. E qual que é o canal da Trígono aí para deixar? Trígono acho que é Trígono no YouTube, é Trígono Capital. Trígono Capital. Toda quarta-feira tem live, a gente faz muita coisa mesmo. Entendeu? E eu tava te falando aqui em off que eu vou fazer uma coisinha desse tipo aqui com investidores. Vai ser legal também. Cara, você está de parabéns. Isso aqui é muito... A gente estourou aqui, eu falei, nossa,
Tempo vai, a gente olha o relógio aqui. Tô com vergonha, cara. Não, imagina, que bom. Quanto mais tempo de conhecimento aqui, melhor. Legal, mano. Obrigado pelo convite, cara. Parabéns. Eu que agradeço a aula. Daqui a pouco isso aqui vai estar disputado. Ainda bem que eu tive meu lugarzinho já, viu, pessoal? E até a próxima, pessoal. Quem quiser saber mais sobre o Romilson aí, sobre a Trígono, procura aí os canais. E, claro, nunca deixando de pedir o like, o share, a inscrição aí do canal. Ajude a gente a fazer esse projeto chegar em mais gentes, trazer a palavra de pessoas aí como o Romilson, para que mais pessoas do marketing aí possam ouvir. Ah, não, na verdade faltou uma pergunta. Agora eu lembrei. Falta aqui, tudo. Eu pulei uma aqui da pauta, que é uma pergunta que eu gosto muito. Ai, meu Deus. Então, peraí. É uma pergunta sobre propósito. A gente tem, que é uma das coisas que eu quero desmistificar aqui com esse projeto. A gente tem, ao longo dos anos, aí, o termo marqueteiro, né? Foi um termo que virou até pejorativo, né? Principalmente até os marqueteiros políticos, né? Quando você fala de marqueteiro, a pessoa já fala, já vem uma coisa meio... O viés negativo. Mas do ponto de vista de propósito, como você acha que o marketing pode contribuir para a sociedade? Cara, sendo responsável. Tem que ser responsável. Nessa hora, eu mesmo fui lá na plataforma do Itaú e mudei responsável, realizador, eu acho, por transformador. Não estou pedindo para todo mundo ser transformador, mas tem que ser responsável. Não pode falar mentira. Não pode ficar falando, espalhando fake news. Não pode abusar da falta de conhecimento do outro. O cara tem que ser responsável. Sabe? Para mim, essa é a essência da coisa. A primeira coisa é ser responsável. Agora, se você puder fazer algo mais, é bem-vindo. Sempre o algo mais é bem-vindo. Mas tem que fazer a coisa com responsabilidade, cara. Não dá para você crescer às custas dos outros. Tem que crescer com os outros. Não à custa dos outros. Muito bom. Muito bom. Romilson. Valeu, Maurão. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Agora tchau de verdade. Até a próxima. Mas tem mais uma coisa.